Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, nesse dia 19 de julho de 2022, nesta terça-feira aqui da nossa semana. Hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50, e é o Evangelho onde fala que Maria estava do lado de fora. Alguém disse para Jesus: olha, sua mãe está do lado de fora, querem falar contigo. Jesus então perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Nessa passagem, eu já ouvi tanta bobagem, tanta gente, né, ainda principalmente os evangélicos, né, e falam aqui, né, que está desprezando Maria, desprezando Nossa Senhora, que Nossa Senhora não é tudo, mas pelo contrário aqui. Aqui Jesus está exaltando a sua mãe, dizendo que quem é a mãe e quem são os irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, que fazem a vontade do Pai, que estão aqui nos céus, que é meu irmão, minha irmã. Super interessante é que geralmente eu não faço essas coisas aqui, né, no Teós, mas de vez em quando é bom dar uma catequese também, né? A palavra irmão do Senhor aqui não é que Maria, né, a tua mãe e teus irmãos estão em fora, não é que Maria teve outros filhos. São Jerônimo diz o seguinte aqui: de fato, que o Evangelho dizer os irmãos do Senhor, Euvídio deduz o seu erro. Como disse ele, são chamados no Evangelho irmãos do Senhor, se não eram os seus irmãos. Mas é necessário considerar que o nome de irmãos é tomado sobre 4 sentidos na Sagrada Escritura. Há irmãos de natureza, de nação, de parentesco e de afeto. Por natureza, como Esau, por exemplo, né? E tem aqui vários significados de irmãos e que não é aqui o de natureza, por exemplo, né? Agora pergunto eu: de que maneira são os irmãos do Senhor, os que assim são chamados no Evangelho? Por natureza? Mas a Escritura não o diz, e nem chama filho de Maria e nem de José. Pela nacionalidade? Mas isto é um absurdo, porque seria chamar irmão uns quantos judeus, e não são demais, sendo que todos os judeus ali presentes tinham direito à mesma denominação. Segundo o afeto humano ou espiritual, mas se isso é verdade, quem melhor que os apóstolos a quem o Senhor instruía intimamente merecia ser chamado de irmãos? Ou, se é porque todos são irmãos, como são todos homens? Foi uma coisa tola anunciá-lo como uma coisa própria do que se esperava fora, dizendo: eis que seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. Resta, pois, que a palavra irmão deve ser tomada não no sentido da natureza, nem no do privilégio da nacionalidade, nem no do afeto, mas no de parentesco. Então, os irmãos ali de Jesus no Evangelho é parentesco. Isso é São Jerônimo, tradutor da palavra de Deus. Então, Maria estava lá com os seus parentes, com seus irmãos do parentesco aqui, não por natureza, por afeto ou por nacionalidade, mas simplesmente por parentesco. E aí Jesus diz claramente: olha, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade, e eles estão fazendo a vontade, por isso que são da minha família. O Senhor então aqui está dizendo claramente ainda: vocês também podem entrar no parentesco, vocês podem entrar nesse parentesco se vocês fazerem a vontade do meu Pai. E aí então a pergunta é essa hoje: você está fazendo a vontade do Pai? Ou se não, vamos dizer o seguinte: você está se assemelhando a Maria ou se assemelhando aos irmãos de Jesus? É a pergunta do Evangelho de hoje. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria,
Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.